aí, galera que, como eu, ama a arte, preparados para uma aventura que vai fazer vocês viajarem no tempo? Hoje nós vamos conhecer os verdadeiros pioneiros do mundo artístico, nossos ancestrais pré-históricos, que muito antes do Instagram e do TikTok já estavam criando conteúdo visual e que atravessou milênios. É como se eles fossem os primeiros influencers da história. Só que ao invés de stories, eles deixaram suas marcas nas paredes das cavernas. Com vocês, as 10 mais da arte rupestre. Então, agora vamos começar com a nossa característica de número 1, os períodos da pré-história, ou como a humanidade foi evoluindo devagarzinho. Paleolítico, a era do não temos Netflix. Vamos desenhar? De cerca de 2.500 milhões de anos atrás até 10.000 anos antes de Cristo. Pessoal, imaginem viver numa época em que não existia delivery, supermercado e nem geladeira. Os nossos ancestrais eram verdadeiros nômades digitais, só que sem o digital. Eles viviam da caça, da pesca, da coleta, basicamente. Eram os reis do improviso e da vida sustentável, muito antes disso virar moda. O grande marco dessa época? A descoberta do fogo. Foi tipo descobrir a internet nos dias de hoje. Podiam cozinhar, aquecer, espantar bichos perigosos e ter uma iluminação bacana para fazer arte nas cavernas. Genial, não acham? E as ferramentas de pedra foi a primeira tecnologia da humanidade. Imaginem a satisfação de criar a sua própria ferramenta do zero. Era tipo ser um maker, antes dos makers existirem. Agora vamos falar do Neolítico. A revolução do vamos parar de se mudar toda hora. De 10.000 a.C. a 3.000 a.C. Aqui a coisa ficou interessante. Foi quando a humanidade descobriu que podia plantar comida ao invés de sair correndo atrás dela. Era como se eles tivessem descoberto o home office. Por que sair de casa se podemos produzir tudo aqui mesmo? Com a agricultura e a pecuária, nasceram as primeiras aldeias. Imaginem a empolgação, finalmente ter um endereço fixo. A cerâmica também surgiu nessa época. Os primeiros designers do produto da história estavam criando potes, tigelas, vasos. Era a Amazon da época. Só que você mesmo fazia suas encomendas. Agora a idade dos metais. O momento eureka da metalurgia. De 3.500 a.C. até cerca de 1.200 a.C. E quando a galera descobriu o metal, foi a revolução industrial da pré-história. Primeiro veio o cobre. Meio molenga, mas já um avanço. Depois o bronze. Agora sim estamos falando sério. E finalmente o ferro, o top de linha da época. Era como se eles estivessem desbloqueando novos níveis em um videogame da vida real. Com essas novas tecnologias, a sociedade ficou mais complexa, as artes mais sofisticadas e nasceram as primeiras civilizações urbanas. Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma. Os big players da antiguidade começaram a aparecer no mapa. Característica de número 2, os temas da arte rupestre. Ou sobre o que os nossos ancestrais gostavam de desenhar. No Paleolítico, a era do animal bloggers. Galera, se vocês acham que influencer hoje só posta comida, imaginem os artistas do Paleolítico. Só que ao invés de fotografar prato, eles desenhavam os bichos que iam jantar. Era uma questão de sobrevivência, mas com muito estilo. Exemplo que vai deixar vocês babando. A caverna de Chavot, na França, há 30.000 anos antes de Cristo. É tipo o Metropolitan Museu da pré-história. Imagine encontrar desenhos de rinocerontes, leões, cavalos tão bem feitos que parecem ter sido criados ontem. E olha que nós estamos falando de arte feita há 30.000 anos. Esses caras tinham mais talento artístico que muito design contemporâneo. Vocês não acham? Neolítico, a era da diversificação de conteúdo. Aqui a coisa ficou variada. Como a vida estava mais organizada, os temas também se expandiram. Era como se eles tivessem descoberto que podiam postar sobre qualquer assunto, não só sobre comida. Destaque especial para o nosso Brasil, a Serra da Capivara no Piauí, a partir de 12.000 a.C. São milhares de pinturas mostrando caçadas épicas, danças que deviam ser os primeiros forrós da história, festas que fariam qualquer balada de hoje ter inveja e figuras humanas em ação. É um dos maiores complexos de arte rupestre do mundo, gente.
motivo de muito orgulho nacional. Idade dos metais, a era do show business pré-histórico. Com os metais, a arte ficou mais sofisticada. Era a época do glamour pré-histórico. Armas decoradas, joias que faziam qualquer tapete vermelho parecer sem graça. Objetos cerimoniais que eram verdadeiras obras de arte. Era como se eles tivessem descoberto o conceito de uma marca chique. Agora vamos para a característica de número 3, a função da arte rupestre. Ou, por que eles faziam isso mesmo? Paleolítico era arte mágica. Aqui é onde a coisa fica interessante. Os nossos ancestrais acreditavam que a arte tinha poder mágico. Era como se cada desenho fosse um feitiço para garantir uma boa caçada. Tipo, jogar uma moedinha na fonte, mas uma versão premium. O exemplo mais famoso? A Caverna de Lascaux, na França, há 17 mil anos atrás. Gente, se vocês acham que o Louvre é impressionante, esperem até conhecer Lascaux. Os bisões, cavalos, cervos pintados lá são realistas e parecem que vão sair correndo da parede. E os caras ainda usam técnicas de sombreamento que foram redescobertas no Renascimento. Esses artistas estavam milênios à frente do seu tempo. Neolítico, ou a era dos primeiros álbuns fotográficos. Com a vida mais estável, a arte virou uma forma de registrar as vivências do grupo. Era como se fosse o primeiro álbum de família da humanidade, só que ao invés de fotos, eram pinturas rupestres. A Cova das Mãos na Argentina, Patagônia, há 9 mil anos antes de Cristo. Imaginem centenas de mãos estampadas na rocha, como se fosse a primeira assinatura coletiva da história. Eles colocavam a mão na parede e sopravam pigmentos por cima, criando um negativo. Era como se cada pessoa estivesse dizendo: eu estive aqui. Genial e emocionante ao mesmo tempo. A idade dos metais ou os símbolos de status. Aqui, a arte ganhou a função de mostrar quem mandava. Era o primeiro conceito de marca de luxo. As peças eram usadas em rituais importantes como símbolos de poder e status social. Era como usar um Rolex hoje em dia, só que muito mais exclusivo. Característica de número 4. Ou como ser criativo sem lojas de material artístico. Paleolítico, os MacGyvers da arte. Pessoal, imaginem ter que fazer arte sem poder ir à papelaria. Esses caras eram verdadeiros magos da criatividade. Usavam óxido de ferro para fazer vermelho, carvão para fazer o preto, argila para os tons terrosos e ainda esculpiam em pedras ossos e marfim. Era a sustentabilidade total, só materiais naturais e renováveis. Um exemplo que vai mexer com vocês é a Caverna de Altamira, na Espanha. E lá, há 15 mil anos antes de Cristo, já acontecia a magia. Os artistas aproveitaram os relevos naturais do teto da caverna para dar volume aos bisões que pintavam. Era como usar um Photoshop 3D há 15 mil anos. Eles literalmente transformaram imperfeições da rocha em arte tridimensional, pura genialidade. No Neolítico, a era da inovação tecnológica, com mais tempo e estabilidade, rolou uma verdadeira revolução criativa. Nasceu a cerâmica decorada, os primeiros designers do produto, esculturas mais elaboradas e arquitetura em pedra com os megalitos, que eram como os primeiros arranha-céus da humanidade, sabe? Um exemplo clássico que todo mundo deveria conhecer é a Vênus de Willendorf, na Áustria, cerca de 28 mil a 25 mil anos antes de Cristo, uma escultura de calcário de apenas 11 centímetros, que atravessou milênios, coberta por um pigmento ocre. Ela representa a fertilidade e a força feminina. É como se fosse a primeira mini escultura de colecionador da história. Idade dos metais, os primeiros artistas high-tech. Aqui os metais entraram na jogada e a arte nunca mais foi a mesma. Cobre, bronze e ferro permitiam criar ferramentas, armas, estátuas e ornamentos com uma precisão e durabilidade que eram impensáveis antes. Era como se eles tivessem descoberto o HD da arte. Característica de número 5. Locais de produção. Ou aonde rolavam os primeiros ateliês da história. Paleolítico, os primeiros ateliês subterrâneos. As grutas e as cavernas eram os estúdios da época. Imaginem um ambiente. Fogo crepitante,
levitando, sombras dançando nas paredes, os artistas concentrados criando obras que atravessariam milênios. Realmente era um ateliê dos tempos históricos. Um destaque brasileiro que nos enche de orgulho é a Gruta da Pedra Pintada, no Pará, no Brasil, há mais de 11 mil anos antes de Cristo. Gente, temos aqui um dos registros mais antigos das Américas, pinturas abstratas e padrões geométricos que mostram que o Brasil era uma terra de artistas há mais de 10 mil anos. Ou não é motivo para bater o peito e gritar, isso é Brasil? Neolítico, a democratização dos espaços artísticos. A arte saiu das cavernas. Com a vida mais estável, os espaços de criação se diversificaram. Oficinas de cerâmica, monumentos megalíticos ao ar livre, arte rupestre em ambientes abertos. Era como se a arte estivesse ganhando liberdade para se expressar em qualquer lugar. Lindo isso, né? Idade dos metais, o primeiro complexo cultural. Aqui nasceram as primeiras indústrias criativas, oficinas especializadas, túmulos decorados, templos ornamentados, palácios luxuosos. Era o boom da arte profissional. Característica de número 6, estilo artístico. Ou como o gosto artístico foi evoluindo. Paleolítico, os mestres do realismo. Galera, se vocês acham que realismo é coisa moderna, estão muito enganados. Esses artistas pré-históricos eram verdadeiros mestres em capturar a essência dos animais com detalhes impressionantes e proporções perfeitas. Era como se cada pintura fosse uma fotografia da época. Neolítico, a era da abstração criativa. Aqui rolou uma revolução estilística. A arte ficou estilizada, com formas geométricas, figuras esquemáticas e símbolos que eram verdadeiros precursores da escrita. Era como se eles estivessem inventando a primeira linguagem visual da humanidade. Um exemplo brasileiro de tirar o fôlego foi a Pedra do Ingá, na Paraíba, Brasil, cerca de 6 mil anos antes de Cristo. E imaginem uma pedra gigante coberta por símbolos e padrões geométricos misteriosos que até hoje intrigam arqueólogos. É como se fosse o primeiro enigma artístico do Brasil, uma espécie de código da Vinci pré-histórico. Idade dos metais, o luxo made in pré-história. A arte ficou ornamental, detalhada e sofisticada, refletindo status e poder. Era um momento em que a arte se tornou sinônimo de prestígio social. Característica de número 7, a dimensão coletiva da arte, ou de individual para colaborativo. Paleolítico, os primeiros artistas solo. A produção era individual ou de pequenos grupos íntimos. Era como ser um artista independente, criando suas obras no isolamento da caverna. No Neolítico, o nascimento dos coletivos artísticos. Com a vida comunitária, a arte também se tornou coletiva. Era como se estivessem descoberto o poder da colaboração criativa. Idade dos metais, os primeiros profissionais da arte. Aqui nasceram os especialistas e artesãos. Era como se a arte estivesse se profissionalizando com pessoas dedicadas exclusivamente à criação artística. Característica de número 8, ou como a humanidade aprendeu a construir. No Paleolítico, a era dos nômades, as habitações eram provisórias, em cavernas e abrigos naturais. Era a vida mobile total. No Neolítico, os primeiros arquitetos monumentais. Surgem os megalitos, como a Stonehenge. Era como se eles tivessem descoberto como fazer arquitetura que duraria para sempre. Idade dos metais, os pioneiros da arquitetura complexa. Templos, fortalezas, cidades muradas, a arquitetura virou arte e engenharia ao mesmo tempo. Característica de número 9, mobilidade das obras, ou arte para levar ou para ficar. No Paleolítico, um mix de ferro e portátil. Arte nas rochas para quem passasse por ali e pequenos objetos portáteis para levar na viagem. Outro exemplo brasileiro, Parque Nacional do Catimbu, em Pernambuco. Há 6 mil anos antes de Cristo, pinturas milenares, vibes nordestinas de raiz. No Neolítico, a era do patrimônio fixo, megalitos e cerâmica nas aldeias. Arte para ficar
destacar e ser admirada pela comunidade. Idade dos Metais, o melhor dos dois mundos. Obras, móveis luxuosas, joias, armas decoradas e monumentos grandiosos, estátuas, edifícios. E a última característica de número 10, como era a sociedade da época ou como a arte refletia no modo de vida. No Paleolítico, a vida era natural e sagrada. Caçadores, coletores criando arte ligada à natureza e ao sagrado. Era a arte da sobrevivência e da espiritualidade. Já no Neolítico, a arte da organização social. Agricultores, sedentários expressando a sua nova vida organizada através da arte. Como exemplo, temos Lajedo de Soledade, no Rio Grande do Norte. Há 3.000 anos antes de Cristo, a arte era vermelha e amarela, mostrando a vida real da galera, tipo stories do cotidiano. Idade dos Metais, a arte do poder. Sociedade hierarquizada, usando a arte para mostrar diferenciação social e poder. E aí, curtiu esse rolê pré-histórico? Descobriu que a arte é tão antiga quanto fofoca no grupo de WhatsApp? Então deixa seu like, compartilha com aquele amigo que você acha que arte só existe no Insta e se inscreve nesse canal para mais viagens no tempo como essa. E comenta aqui qual o tema da arte ou da história que você quer ver nos próximos vídeos. Vale tudo, mistério, curiosidade, bizarrice, meme. Bora bombar nesse canal? Conto com vocês. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!